Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Lucas e esse é mais um vídeo da playlist onde a gente desenvolve o nosso jogo dos asteroides. No vídeo de hoje a gente vai adicionar a funcionalidade de deixar o texto do Game Over piscando no momento em que o asteroide atinge a nave. Vai ser mais ou menos dessa forma. Vou rodar o código aqui. Então a gente tem aqui o nosso menu inicial, vou dar o play. No momento que a nave encosta no asteroide, a gente quer fazer esse Game Over piscando aqui. Então a gente vai escrever esse código no vídeo de hoje, beleza? Então se a gente pegar o nosso código que a gente desenvolveu, a gente tem o nosso menu. Quando a gente clica, abre o jogo e a nossa tela de Game Over não está com aquele Game Over piscando. É isso que a gente vai fazer, nós vamos escrever essa função aqui. Então, o nome dessa função vai ser Game Over Blink. Blink significa piscar, né? Então é o nosso Game Over que vai ficar piscando, por isso Blink. A gente vai passar como argumento para essa função a janela, né, que é a superfície, que vai estar sendo executada, né? A nossa imagem de background, então background img, que vai ser a nossa imagem, aquela tela meio roxa, né? A gente vai também passar a fonte que a gente quer, o título, que nesse caso vai ser um argumento padrão, né? Game Over, vai ser fixo. A duração em milissegundos vai ser 1200, então a animação do Game Over vai ficar piscando por 1.2 segundos ou 1200 milissegundos. E o intervalo também em milissegundos, que eu vou colocar 150. Então esse 150 é o intervalo entre cada piscada do nosso Game Over, beleza? Então temos aqui a nossa função, né? Se eu tirar o zoom, né, ela vai ficar dessa forma. Acho que eu vou deixar sem esse zoom aqui. Então aqui, ó, a gente declarou ela e eu vou vir aqui na nossa função de play e já vamos chamar ela aqui, ó, para a gente conseguir testando e visualizando, né? Então a gente vai chamar aqui Game Over Blink, antes do Game Over menu. Por que tem que ser antes? Porque primeiro ele vai piscar, depois vai aparecer os botões de jogar novamente e sair. Beleza? Então aqui a gente vai passar quais são os nossos argumentos obrigatórios dessa função. São estes três aqui, ó, né? A janela, a imagem de background e a fonte. Os outros três, eles são argumentos opcionais, né? Eles já têm um valor padrão. Então eu não preciso passar eles aqui na minha função quando eu chamo ela. Então, primeira coisa que eu vou passar é a minha janela. Depois, a minha imagem de fundo, que vai ser a imagem de fundo do menu, que é aquela imagem que fica no fundo, né, roxa. E a gente vai ter a nossa função getFont, que a gente vai passar para renderizar a nossa fonte na tela. Então, beleza. Aí na nossa função aqui do Game Over Blink, a gente vai iniciar aqui na nossa função um loop, então while true. Ao final desse loop, vamos dar um pygame.display.update para atualizar. E aí a gente já consegue fazer os nossos testes. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que criar uma variável para conseguir medir a passagem do tempo entre cada piscada do Game Over. E para a gente não utilizar a biblioteca time, que acaba travando, né, o nosso código, a gente viu que não é uma boa prática usar a biblioteca time para controlar tempo no jogo, a gente vai utilizar FPS. Então eu vou criar aqui um objeto do clock, né, pygame.time.clock. E aí aqui eu consigo acessar os ticks do meu processador, né? E eu vou ter outra variável aqui chamada início, né? Chamada, que vai ser pygame.time.getTicks.
Então, esse início aqui eu vou estar utilizando para contar o tempo entre cada piscada, e o clock aqui eu vou estar utilizando para atualizar os meus FPS, né? Então, aqui embaixo eu vou chamar clock.tick60, ok? Então, agora eu já tenho a base aqui da minha função montada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é possibilitar o usuário sair da minha tela de Game Over, ou mesmo quando o Game Over está piscando. Então, para isso eu vou percorrer os eventos do meu jogo, né? Para mim percorrer os eventos, então for event in pygame.event.get. Aí eu vou verificar se eu cliquei no xzinho, então se event.type for igual a pygame.quit, aí eu vou sair do jogo. Então, nesse caso, eu vou chamar a minha função terminar. Ou se eu cliquei no ESC, o ESC eu também estou fechando o jogo. Então, eu vou verificar se event.type. No caso, eu clicar no ESC é um evento do tipo keydown, né? Então, eu vou verificar se event.type for igual a pygame.keydown e a tecla que eu pressionei, então event.key, for igual a pygame.kescape, eu também vou chamar terminar. Ok? Então, aqui eu consigo sair do jogo quando eu estiver dentro desta tela. Beleza? Então vamos rodar aqui para a gente ver. Aqui, ó, cliquei ESC, saí do jogo. Então a gente viu que ela apareceu a tela, né? Quando eu cliquei, ela começou a aparecer, né? Quando ela começou a aparecer, ó, cliquei ESC ou fechei, a gente consegue sair. Perfeito. Agora a gente vai, sim, desenvolver a nossa lógica para ficar piscando o texto de Game Over, naquele estilo meio arcade, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai contar quanto tempo passou desde a primeira vez que a gente exibiu, utilizando o clock do processador, né? Utilizando os nossos getTicks, o nosso método getTicks. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de decorrido. Decorrido, eu vou pegar pygame.time.getTicks. Então vai ser quanto tempo, vai ser quantos ticks do processador deu, menos a minha variável início que eu criei lá em cima. Então, eu coloquei 2 menos aqui. Menos a minha variável início. E aí eu vou verificar se decorrido for maior ou igual a minha duração, que é 1.2 segundos, eu dou um break. Nesse caso, eu finalizo a minha animação de Game Over. Então, no caso, ele vai começar a contar os ticks aqui. Quando essa diferença, no momento que eu chamei a função e quando eu criei essa minha variável, se for maior que 1.2 segundos, quer dizer que já deu o tempo da minha animação. Então, nesse caso, eu vou finalizar a animação dando um break. Dando um break, eu vou sair desse loop e vou seguir com o meu código. Agora, se for menor, aí sim eu tenho que exibir na tela o meu texto de Game Over. Para isso, eu vou dar um janela.bleach para mim conseguir exibir a minha imagem de fundo, né? Então, background e img. Qual que vai ser a minha imagem de fundo? Primeiramente, vai ser aquela imagem de menu de Game Over, né? Que é aquele fundo, sim, meio roxo, né? Eu vou querer que ela fique na minha tela inteira, vou passar 0.0. Aí aqui que está a grande sacada para a gente fazer esse blink, né? Eu vou criar uma variável chamada visível. Essa variável visível, ela vai ser um tipo booleano, ou seja, ela vai me retornar true quando alguma coisa acontecer e false quando a outra coisa acontecer. Né? Quando ela me retornar true, eu vou exibir o texto. Quando ela retornar false, eu não exibo nada.
Esse não exibir nada engloba não exibir o texto. Então, quando ela for true, o meu texto vai aparecer. Quando ela for false, não vai aparecer. Quando for true, vai aparecer. Quando for false, não vai aparecer. Isso até passar 1.200 milissegundos. Então, dentro de 1.200 milissegundos, quando a minha variável visível for verdadeira, eu exibo o texto. Beleza? Quando ela for false, eu não exibo. Como que a gente vai criar essa condição? Eu vou pegar a minha variável decorrido, que é quanto tempo está passando, começou a passar depois que eu chamei essa função, e vou dividir inteiro pelo meu intervalo. Então, o meu intervalo é 150 milissegundos, que é o tempo que eu quero que seja exibido a cada 150 milissegundos. Então, ele vai dividir o tempo decorrido pelo meu intervalo de forma inteira. Então, ele não vai considerar o resto, ele não vai considerar casas decimais, né? E aí eu vou pegar o resto da divisão por 2. Então, aqui eu consigo pegar exatamente quando passa 150 milissegundos. Porque se o resto da divisão por 2 do tempo decorrido, que é quando eu chamei a minha função, pelo meu intervalo, que é 150 milissegundos, for igual a 0, significa que passou 150 milissegundos, porque se o resto da divisão por 150 for 0, quer dizer que eu tenho ali um múltiplo de 150. E daí eu tenho 150 milissegundos passados depois que eu chamei a minha função. Então, se visível, né? Se visível, ou eu poderia fazer se visível igual a true, né? Dá na mesma. Se visível for igual a true, eu exibo o meu texto na tela. Para mim exibir o texto de Game Over, eu preciso renderizar esse texto. Eu preciso renderizar o texto e criar um rect desse texto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é renderizar o texto. Para mim renderizar o texto, eu já criei a função getFont, que recebe como argumento o tamanho da fonte, que nesse caso é 80. Ponto render, para mim renderizar. Aí, quem que eu vou renderizar? O meu título, né? Que é Game Over. Título. Vou passar o meu anti-alias true e vou passar a cor. A cor vai ser em hexadecimal, hashtag BF, melhor, B68F40. F40. E aí eu vou criar um rect, que é o retângulo invisível, que fica ao redor desse texto. Só que esse rect eu não vou pegar a referência padrão, né? A referência padrão é o canto superior esquerdo. Nesse caso eu quero a referência do centro, né? Do meu rect do texto. Então aqui vou criar meu rect, vai ser text.getRect, text.getRect, e vou referenciar no centro, né? Então o centro do meu texto aqui, ó, é 500 em X e 83 em Y, que fica mais ou menos no centro do meu texto do Game Over. E aí eu vou dar um janela.bleach, passando o meu texto e o meu rect do meu texto. Simples assim. Vamos testar? Rodei aqui. Play. E opa, tem um erro. Vamos ver qual é o erro. Aqui a gente cometeu um erro de indentação, né, pessoal? Eu coloquei toda a lógica dentro deste for. Então ele vai estar capturando os eventos, mas eu não quero que essa lógica fique dentro desse for. Ela está fora do for. Então vou selecionar esse texto aqui, dar um Shift Tab para mim vir fora do for aqui, que é o que eu quero, né? E o janela.bleach, e esse background aqui, essa janela.bleach do meu fundo, né, ela está aqui depois do visível. Agora sim. Agora eu tenho a ordem correta, né? Indentado, aqui a indentação está na mesma indentação deste for aqui, né? Eu tinha colocado para frente e tinha colocado o janela.bleach embaixo, né? Mas esse janela.bleach é do fundo. Então eu quero que primeiro ele apareça o fundo, depois fique piscando, beleza? Agora vamos testar novamente. Ok? E agora sim, eu tenho o texto exibido a cada 150 milissegundos.
Depois que passou 1.2 segundos, ele vai permanecer na tela e eu vou chamar a minha função de Game Over Menu, que é aqui, chama esses botões aqui, jogar novamente e sair do jogo. Beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. A gente adicionou mais essa funcionalidade no nosso jogo e aguardem os próximos episódios que a gente vai estar adicionando mais funcionalidades aí a esse jogo. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!